Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, sábado, dia 5 de dezembro, está em Mateus, capítulo 9, versículo 35, indo até Mateus, capítulo 10, versículo 1 e versículos de 6 a 8. Nós, mais uma vez, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Meus irmãos, gostaria de convidar vocês para, a partir do Evangelho de hoje, nós nos colocarmos em oração e meditarmos nesse contexto do Advento sobre o nosso chamado ao serviço. Jesus nos ensina no Evangelho de hoje a pedir ao dono da messe que envie trabalhadores para a colheita. Isso porque a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Sim, nós devemos, como igreja, permanentemente rezar para que o Senhor envie missionários, envie novos sacerdotes, diáconos, pessoas consagradas, cristãos, leigos e leigas que abracem a sua missão, que sejam trabalhadores para essa messe que é tão grande. Nós devemos permanentemente rezar pedindo a Deus essa graça de mais padres, missionários, enfim. Agora, nós também somos chamados a ser resposta à oração da igreja, que permanentemente pede ao seu Senhor que envie trabalhadores para a messe. Eu e você somos chamados a ser resposta para a oração da igreja, que todos os dias, atendendo ao pedido de Cristo, reza pedindo trabalhadores para a messe. Nesse contexto do Advento, que é tempo de preparação, de conversão, de preparar os caminhos para a chegada do Salvador na nossa vida, na vida dos outros, vamos meditar sobre isso. Será que eu estou me preparando, me colocando a serviço? Será que eu estou me preparando para a chegada do Salvador, sendo resposta à oração da igreja que pede ao Cristo trabalhadores para a colheita? Será que eu estou sendo resposta através de uma vida em que eu não sou mais o centro, mas eu me alegro em me consumir, em sair de si, em me dar, em ser resposta, em imitar o Cristo, em me configurar a Ele que no Evangelho de hoje aparece diante das multidões, olhando para elas e se compadecendo delas, porque elas estavam cansadas, abatidas como ovelhas que não têm pastor. Será que a nossa atitude diante do sofrimento da humanidade tem sido uma atitude de indiferença ou tem sido essa atitude do Cristo? Que é, primeiro, Ele vê as pessoas. Ele não foge das situações, ele não foge dos problemas, ele não foge das misérias, ele olha, ele não foge da realidade. Aliás, São João Crisóstomo, comentando esse trecho do Evangelho, ele diz que nesse momento Cristo,
abre às multidões as entranhas de sua misericórdia. Aquele que tem o coração misericordioso, ele não foge da dor do outro, ele não vira o olhar diante da dor do outro. Ele vê, ele é sensível. Será que nós estamos realmente enxergando os nossos irmãos ou nós estamos fugindo deles? Será que nós estamos atentos aos outros, atentos aos apelos de Deus, aos sinais de Deus na vida dos nossos irmãos, ou nós simplesmente estamos cegos a essa realidade? Jesus vê e Jesus se compadece, porque as pessoas estavam cansadas e abatidas, sem pastor. Será que nós nos compadecemos com a dor do outro, para a partir desse olhar sensível, desse olhar compassivo, nós termos a alegria de sermos resposta, servindo e sendo trabalhadores para essa colheita, para essa messe que é grande? O Senhor, o bom pastor, Ele quer precisar de nós para pastorear o seu rebanho. Sim, a humanidade sofre, a humanidade chora, sim, existe o mal no mundo. Mas a atitude que eu e você somos chamados a ter é a mesma de Cristo, que vê esse mal, que se compadece das pessoas e que ao invés de se lamentar e de reclamar, ele se põe a servir, ele se torna a resposta salvífica. Jesus, dessa forma, ele olha para os seus discípulos e os chama. É o que diz no começo do capítulo 10 de São Mateus, trecho do evangelho de hoje. Ele chama os seus discípulos assim como ele me chama, assim como ele chama você, e ele, diz o evangelho, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. O Senhor que nos envia, ele também nos dá a graça necessária para cumprir a missão confiada a nós. Ele nos dá a graça necessária e nós bebemos dessa graça necessária para ser resposta, necessária para nos colocarmos ao serviço através da confissão, da Eucaristia, da oração pessoal, comunitária, do Santo Terço, da experiência renovada de encontro com Jesus abandonado, encarnado nos pobres, através da nossa devoção filial à Santíssima Virgem. Nós nos abrimos à graça de Deus, à ação do Espírito em nós, que realmente nos prepara, nos alimenta e nos capacita para a missão. Jesus, ele cura os doentes e pede aos discípulos que façam a mesma coisa, ou seja, os discípulos são chamados a imitar Jesus na missão, mas não é uma imitação superficial. Nós somos chamados a imitar o Cristo que sai em missão, que vai ao encontro, que se coloca a serviço dos outros com o coração dele, com o coração eucarístico dele, com o coração misericordioso dele, tendo os mesmos sentimentos e as mesmas atitudes que ele, sendo Cristo para os outros, nos configurando a ele. É assim que nós somos chamados a servir, a trabalharmos na messe que é grande. É assim que nós somos chamados a ser resposta à oração da igreja que sofre. Ele diz: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Fazendo uma leitura espiritual sobre esse trecho do Evangelho, um padre da igreja chamado Remígio de Auxerre diz o seguinte: esses enfermos são os indolentes, ou seja, aqueles que não têm forças para viver bem, que estão fracos, que não conseguem mais viver, que talvez estejam em depressão, desanimados, tristes. Continua Remígio de Auxerre: os leprosos são os cobertos da impureza das obras e dos deleites carnais. São aqueles que foram se inundando no pecado e se sujando e se desfigurando por conta do pecado. Os mortos, diz Remígio, são os que fazem as obras da morte. Obras que destroem a vida dos outros, que retiram a vida, que não estão de acordo com a vontade de Deus. Os endemoniados são aqueles que estão sujeitos ao poder do diabo. São aqueles que, deixando de lado a vontade de Deus, mesmo sem saber, se colocam a serviço do demônio. Nós, imitando Jesus, nos unindo aos discípulos dele, somos chamados a ser resposta para esses enfermos, leprosos, mortos e endemoniados. Jesus nos envia a eles. Diante da dor do mundo, nosso sentimento, nossa postura não deve ser de repulsa, mas deve ser de compaixão.
de sair de nós mesmos com o coração de Jesus e irmos ao encontro, sendo resposta. Façamos a nossa oração pedindo a Deus que nesse tempo de advento nos dê a graça de não nos fecharmos em nós mesmos, mas abraçarmos o serviço em tudo. Será que eu estou reclamando muito? Será que eu estou simplesmente me lamentando? Ou será que eu estou me colocando a serviço? Será que eu estou sendo resposta? Será que eu estou imitando Cristo? Que a Virgem Maria nos ajude. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.